Os irmãos Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilherme, aqui de Natal, apresentaram na web rádio Cristo Consolador, programa simplesmente excepcional. Programa estudando a codificação espírita, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós vamos reproduzir esse programa na sequência, mas antes de rodarmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Reunimos aqui a programação que atenda às suas necessidades. Os programas da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, além de outras matérias espíritas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. Estudo, lazer, pesquisa, mas sem fins lucrativos. Nós queremos, na verdade, divulgar a doutrina espírita. E queremos agradecer a você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz, pela sua audiência, pela sua preferência. E vamos ao programa Estudando a Codificação Espírita, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilherme, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos ao programa. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos aqui juntos, eu, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão Guilardo Bezerra, estamos juntos aqui para transmitir o programa Estudando a Codificação Espírita. E hoje estaremos estudando o capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno, capítulo 10, que trata sobre a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, todos nós estaremos juntos nessa manhã de hoje, e todas as mensagens dos nossos ouvintes, né, que cheguem até aqui, nós vamos tentar responder, vamos tentar falar, porque a razão do programa, na verdade, são vocês, os ouvintes, né? Estamos aqui também para atendê-los e vocês têm acesso livre ao nosso programa através das redes sociais da Web Rádio Cristo Consolador. Então, faça lá sua pergunta, né? Faça sua intervenção, pode fazer seu comentário que a gente replica por aqui, não é isso? Nossa irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, minha irmã. Isso mesmo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham aqui através desse canal, todas as sextas-feiras. Então, é sempre uma alegria enorme estar aqui, falando, divulgando sobre a doutrina espírita e aprendendo também, porque sempre que a gente fala, sempre que a gente ouve, se amplia um pouco mais o nosso conhecimento. A gente vai observando na fala de um, na pergunta do outro, e isso vai somando para nós. É isso. Guilardo, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Muito obrigado, Delcio, por mais uma oportunidade que você abre para a gente aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Essa oportunidade que toda sexta-feira você nos oferece de trabalho, de divulgação, de aprendizado, de poder evoluir um pouco, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a oportunidade de evoluir se a gente assimilar os conhecimentos e colocar em prática, né, Alexandre? Mas é isso aí, mais uma sexta-feira, passou rápido, né? No instante chega, o tempo está numa velocidade incrível. Mas é isso, Alexandre. Eu já posso começar com o exórdio ou você ainda teria algum aviso? Já pode começar com o exórdio do dia, meu amigo Guilardo. Então, perfeitamente. Então, agradecer também, né, aqueles a quem nos escutam, ou que porventura virão a nos escutar, né, porque os programas ficam gravados nas redes sociais da rádio. E é isso aí. Então, vamos lá, vamos começar. A lição do exórdio de hoje, eu tirei do Livro da Esperança, que é um livro da Lavra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é a lição de número 16, e diz assim: ninguém é inútil. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. São palavras de Jesus, está em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança,
isto é, que nenhuma pretensão alimentar a sua superioridade ou a infalibilidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, item 6. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito destes dois itens que ele selecionou. Ele diz assim: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede aos próprios recursos a rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te assiveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então, Alexandre, essa lição de Emmanuel é uma lição muito, muito bonita, né? E ele fez igual a Jesus, né? Na época que Jesus ensinava. Ele usou os exemplos do cotidiano nosso de hoje para adequar aqui ao ensinamento, né? Jesus também falava conforme as pessoas e os lugares, usava exemplos da agricultura, dos animais, da família. Então, Emmanuel usa aqui o exemplo do nosso cotidiano para explicar que ninguém é inútil. Então, como Jesus diz aqui, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, esse se humilhar não é que a pessoa tem que se fazer de coitadinho, tem que se fazer de pobrezinho. Não, eu entendo aqui que esse se humilhar que Jesus quer dizer é como se fosse, por exemplo, Emmanuel em nosso lar. Ele, como médico, chegou lá nas câmaras de retificação querendo ser médico. Ele não queria nem ser enfermeiro, porque ele era médico, né? Tinha o título de médico na Terra. Entretanto, o serviço que cabia a ele naquele momento era o de faxineiro, né? E não era um serviço menos importante do que o serviço de médico. É isso que Emmanuel ele quer nos dizer com essa lição. Não existe serviço menos importante, né? Tanto é que ele vai citar aqui o exemplo de uma usina, né, uma potente usina, a gente aqui do Nordeste, né, lá do Vale do São Francisco, a Chesf, né, com toda aquela sua pujança, com aquela sua potência, aquela cachoeira forte, mas vai depender de uma rede de serviços, né, Alexandre e Cristina? Ele vai precisar da fiação, dos postes, dos transformadores,
daquela energia chegar em condições de ser utilizada. Mas não é só questão de ser utilizada, né? É preciso que tenhamos ainda, para que exista a luz, uma lâmpada, né? Uma humilde lâmpada, né? Que você chega no supermercado, nem dá bolas para ela, né? Você compra aí como se não valesse nada. E esta, por sua vez, também é composta de vários itens. Quer dizer, é sempre uma cadeia, né? E eu achei bem interessante esse exemplo da lâmpada, da usina de energia, porque a energia está à disposição, mas se não tiver os meios para usá-la, ela não serve de nada, né, Alexandre? Eu preciso de um liquidificador, eu preciso de uma máquina potente para utilizar aquela energia, eu preciso de uma lavadora de roupa, ou seja, eu preciso de algo para que eu possa utilizar aquela energia disponível. E é isso que Emmanuel vem dizer. A humildade da lâmpada, né? Qual a utilidade da lâmpada, né? Clarear, iluminar, né? E olha que a lâmpada, ela faz isso dando a sua vida, né? Ela tem uma vida útil, ela ilumina, mas por um certo período, né? Olha a humildade da lâmpada, né? Ela coloca a sua vida a serviço de iluminar os outros, iluminando a sua vida. Então é isso que Emmanuel ele quer dizer para a gente, que não existe tarefa menos importante do que a outra. Do médico cirurgião a pessoa que trabalha na limpeza, que vai deixar aquele centro cirúrgico desinfectado, próprio para uso pelos médicos, né? Todos têm sua utilidade e Deus, você vê que Jesus, eu gosto muito daquele exemplo que Jesus deu aos discípulos. Uns querendo ser mais do que os outros, quem é que vai ficar à direita, quem é que vai ficar à esquerda. Aí o que Jesus faz? Ele, com toda a sua autoridade, com todo o seu conhecimento, com toda a sua evolução, governador espiritual do planeta, se coloca na condição de servo. Mas ele faz aquilo não é para isso, no meu entendimento, né? Para mostrar só humildade, é para dizer que não tem serviço menos importante do que outro. Não quer dizer que se eu tiver direita ou esquerda, eu vou ser mais importante do que aquele que vai estar lavando os pés, o servo, né? E às vezes até os escravos é que faziam esse serviço. Então, essa aí, a obra divina, ela é uma cadeia, né? Desde nosso pai até nós, outros, né? Com uma série de atividades para cada um. E nós temos que ter em mente, é importante que nós tenhamos em mente, Alexandre, ouvinte, que o lugar que nós estamos foi o lugar que foi preparado para nós. A nossa missão está naquele local, naquela atividade que estou desenvolvendo, naquele ambiente, com aquelas pessoas. E essa atividade ela não vai ser menos importante do que a de um Haroldo Dutra, a de um Divaldo Franco, desde que eu tenha disposição de servir e servir com alegria, né? O importante é isso. Não tem nenhuma atividade menos importante do que a outra. Estamos todos conectados por uma grande rede de atividades. E cada um tem seu papel nessa rede, nessa engrenagem da evolutiva. Cada papel é importante. Se um desafinar, o serviço não é feito. É isso, Alexandre, as reflexões para esse primeiro momento do exórdio de hoje. Muito bem, meu irmão Guilardo. Vamos chamar agora a nossa irmã Cristina Albuquerque para fazer nossa prece inicial. E dando as boas-vindas, viu, Cristina, a nossa irmã Graça Cunha, que já está dando bom dia a todos nós, e o nosso irmão Francisco Paulo, que também dá bom dia a todos nós. Bom dia à Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, bom dia Cristina, bom dia Guilardo, bom dia Décio. Ele fala de Casa de Caridade Chico Xavier, Cristina, porque este programa é formado por integrantes da Casa de Caridade Chico Xavier, que fica na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Essa rádio é uma rádio que tem sua sede em São Paulo, né? Mas abriu espaço para a nossa Casa Espírita aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita junto com eles aqui no programa Estudando a Codificação Espírita. Viu, Alexandre? Ele abre um espaço para que essas pequenas velas possam ver se traz alguma luz, né? Cristina, com você, minha querida. Quando o Guilherme falou da humildade, e não ser a humildade não na forma de você se humilhar, de ser coitadinho, mas eu também penso, colaborando com o que ele falou, que quando fala no texto o prazer de servir,
não revidar no momento da agressão, aprender, né, a aceitar um não quando a gente esperava um sim, fazer sem esperar recompensa. Muitas vezes fazemos as coisas e recebemos em troco a ingratidão e a gente se magoa. Mas, como diz o próprio texto, fazer pelo prazer de servir. Estou colaborando com o Guilherme, que muito bem colocou, muito bem explicou o texto de hoje. Então, que possamos, nessa manhã, pedir autorização do áudio para que a gente possa realizar esse trabalho da melhor forma possível, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos filhos e protetores. E possamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por todas as oportunidades que nos permitem, pelo dia de hoje, por estarmos aqui nessa manhã, fazendo esse trabalho, pelo dom da vida, pela família, pelos amigos que nos acolhem, por todo o nosso trabalho, pelas alegrias e tristezas também. Agradecer a Deus, Pai de infinita bondade, por tudo, e rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Rogar também por todos aqueles que sofrem a dor da ingratidão, da solidão, da doença, da perda, que Deus, em sua infinita bondade, possa consolá-lo nesse momento e lhe dar forças para suportar essa prova. Pedimos também a tua autorização, Senhor, para que possamos fazer esse trabalho da melhor forma possível. Coloque em nossa mente aquilo que devemos dizer e como deve chegar à mente e ao coração de cada um. E que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha querida irmã Cristina, que nós possamos, então, com essa prece feita pela nossa irmã Cristina, iniciar o nosso programa de hoje. E para isso, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, nós vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É uma tradução aqui que eu tenho do queridíssimo Herculano Pires. E nós vamos falar sobre uma lição trazida no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. É uma mensagem trazida por Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando for
formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, também o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. A mensagem é maior, mas eu vou dar uma paradinha por aqui, meus irmãos, porque o tempo da rádio é um tempo em que a gente, passando mensagens mais curtas, elas são bem mais eficientes. Então, vejam só, meus irmãos e irmãs, a mensagem nos trazida por Erasto, né? Ela nos conta dos cuidados que todos nós que lidamos não só com a doutrina espírita, mas com qualquer outra doutrina religiosa, temos que ter no momento em que, através da prática da mediunidade, nós começamos a nos comunicar com os espíritos. Erasto nos diz, meus irmãos e irmãs, que o cuidado que a gente deve ter com os falsos profetas e os falsos cristos não é só com os encarnados, porque dentre os desencarnados também existem aqueles que enganam, aqueles que ludibriam, aqueles que criam, como ele diz aqui, falsos sistemas que a gente percebe claramente que são errôneos porque criam desordem, muitas vezes, outras vezes criam separação, outras vezes criam afastamento das pessoas. Quando isso acontece, é muito importante que a gente pense que, pensando dessa forma, vamos dizer assim, reproduzindo essas informações trazidas por espíritos que nos veem nessas condições, nós podemos estar passando por uma fascinação. E olha o que ele diz, que para nos fascinar, esses espíritos, eles começam a nos elogiar. Aquela mensagem que Guilardo nos trazia é muito importante, né? A da humildade. É uma tarefa de todos nós que estamos na doutrina espírita, professando essa doutrina, desenvolvermos os nossos exercícios para cada vez mais a gente poder desenvolver a humildade dentro do nosso coração. Então, tudo isso que a gente está falando é para dizer que humildade é contrária ao orgulho. É o contrário do orgulho. O orgulho que nos faz ouvir esses espíritos nos elogiar e nos sentir melhor que os outros, e depois nos distanciar e nos separar das outras pessoas, esse orgulho
é que é o problema e que é, na verdade, o elo de ligação entre nós, muitas vezes, e esses espíritos que querem distribuir discórdia, ao invés de trazer a verdade. Mas a discórdia nunca resiste à verdade. E, frente a frente com ela, né, o pensamento de discórdia e de desunião, ele sempre vai ser desmascarado. Portanto, todos nós precisamos ter, antes de tudo, humildade. Humildade até para entender que muitas vezes se comunicam com nós através da nossa mediunidade, não os melhores espíritos, mas às vezes espíritos que querem nos enganar. Então é preciso que a gente tenha sempre no coração a humildade, que é o maior antídoto a esse tipo de fascinação. Então, meus irmãos, eu não sei se a nossa irmã Cristina, nosso irmão Guilardo tem algo a dizer sobre esse evangelho de hoje, para a gente poder seguir. Não, Alexandre, foi muito bem colocado por você. Não. Exatamente. Você não deixou nenhuma brechinha para que a gente pudesse dizer nada. Você foi. Então vamos seguir, meu irmão. Meus irmãos e irmãs, hoje. Não estamos como elogio, é porque realmente foi. Não, com certeza, não vou tomar como elogio. Então, meus irmãos e irmãs, eu nunca tomo, viu, Guilardo? Eu acho que um dos exercícios que a gente faz é esse, né? A gente entende que, na verdade, quando a gente está divulgando a doutrina espírita, a gente deve ter sempre um compromisso com a humildade e deve ter sempre um compromisso. Porque, na verdade, o que a gente está reproduzindo é aquilo que os espíritos superiores já nos ensinaram, né? A doutrina espírita, ela é a doutrina trazida pelos espíritos. Então, ela não é nossa, não somos nós que estamos professando ela, nós estamos reproduzindo ela, divulgando ela para que chegue no maior número possível de corações e mentes, né? Para que essas pessoas possam, compreendendo a verdade trazida pelos espíritos, guiados pelo próprio Jesus, né, a gente possa ir se libertando de tantas ignorâncias que nos fazem errar, né, no mundo afora. Nos mundos afora, né? Vamos lá, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina. Então, dar prosseguimento ao programa de hoje e falar sobre o tema que a gente veio tratar hoje, que seria ainda o céu e o inferno. Nós estávamos estudando a primeira parte do céu e o inferno aqui no programa e vamos continuar nessa programação até o final desse livro, né? Porque essa é a missão deste programa, é estudar a codificação espírita e especificamente o livro O Céu e o Inferno. Então é sempre bom, Guilardo, Cristina, a gente lembrar aos nossos ouvintes que o livro O Céu e o Inferno, ele foi um livro elaborado por Allan Kardec, mas obviamente, né, sob a inspiração dos espíritos superiores, que veio por objetivo tratar sobre a justiça divina. A justiça divina segundo o Espiritismo. Quando você pega a contracapa do livro lá, você vai encontrar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E Kardec nos diz lá que esse livro ele trata sobre o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então é disso que trata o livro O Céu e o Inferno. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós ficamos de tratar sobre alguns itens da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 10, onde nós estamos falando sobre o tema intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Lembrando, nós já falamos sobre os demônios e chegamos à conclusão de que os demônios não existem. Eles não são nada mais, nada menos do que a alma dos homens desencarnada no mundo espiritual, vivendo no mundo espiritual, e como nós continuamos sendo a mesma pessoa, não é? Só liberto das amarras da carne, né? Do corpo material, a gente vai para lá com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes que a gente cultivou na nossa última encarnação. Então, aquele que pouco se importou com sua evolução espiritual e ainda está nos primeiros passos da evolução, não compreendeu ainda, né, o bem e o mal, a diferença entre o bem e o mal, a necessidade de largar o mal e abraçar o bem, né?
esses espíritos, eles libertos da carne, continuam a chafurdar com a vida das pessoas, né? E a isso se deu o nome de demônios, que não são nada mais, nada menos do que espíritos de pessoas, né? Espíritos, né, criados por Deus, que estão na sua caminhada evolutiva como cada um de nós. Ou seja, um dia já fomos eles, né? Meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, os demônios que se fala aí, né? E em alguns setores da vida ainda continuamos sendo, né? Ainda continuamos sendo. Então, meus irmãos e irmãs, quando se fala aqui em intervenção dos demônios nas modernas manifestações, vamos entender. Modernas manifestações, né, a mediunidade hoje, na modernidade, como ela é, né, trabalhada. E aí vamos falar, modernas manifestações, Kardec estava se referindo às manifestações a partir da doutrina espírita, que passou a ser, né, uma doutrina que começou a, não só a estudar e sistematizar o estudo da mediunidade, como, né, desenvolver a prática mediúnica, né, na modernidade. Então, aquelas comunicações anteriormente que aconteciam, né, através de pancadas, através de outras formas, foram se modernizando. E a partir até, né, da prática espírita, ela passou a ser feita através de uma psicografia, por exemplo, né? Porque antes eram os cestos, antes eram as pancadas, depois passou para os cestos, que tinham um lápis no centro, que escreviam lá, né? E depois o médium diretamente pegou o lápis e começou a escrever. Então, as modernas manifestações que Kardec fala aí, são essas manifestações que começaram a acontecer de forma sistematizada, né? Já, vamos dizer assim, sob a ótica de uma doutrina que passou a tratá-la metodicamente, como a doutrina espírita. E Kardec nos diz aqui no começo, e a gente tratou até então, dos preconceitos que surgiram com as práticas mediúnicas realizadas dentro da doutrina espírita. E vamos continuar falando sobre isso. No item 8, que a gente já tinha falado sobre ele, no último programa que tratamos sobre o assunto, nós temos aqui, olha, Kardec nos dizendo o seguinte, ó. Eles inculcam o erro sob todas as formas. E é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Aí Kardec vai começar a falar sobre esse trecho, que era uma crítica feita pela Igreja Católica a essas modernas manifestações espíritas. E Kardec cita para a gente um trecho do Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 2, versículos de 17 a 18, em que é dito o seguinte, ó. Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, Kardec vai buscar esse trecho do Atos dos Apóstolos, ele vai buscar um trecho, uma inscrição da Bíblia, né, para poder dialogar com os religiosos da época, né? E naquele momento ele diz, ó, não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias, a todos concedida, mesmo as crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Então, esse item 8, o que é que Kardec faz?
Ele pega a crítica que a religião da época mais importante, que era a Igreja Católica, fazia as modernas manifestações, que eram objeto das reuniões espíritas, né? E ele vai buscar um trecho dos Atos dos Apóstolos para dialogar. Então, Kardec não vai discutir do nada. Ele vai usar os próprios argumentos religiosos para poder tentar convencer os religiosos da época que a mediunidade não é uma obra do demônio. Muito pelo contrário. Ela foi anunciada, né, pelos próprios apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos. E é por isso que ele faz essa pergunta, essa indagação. Será que os teólogos de hoje, né, têm mais autoridade do que os apóstolos que estiveram com o próprio Cristo, né, com relação a esse assunto, e que disseram para a gente que, a partir dali, receberam a mensagem do próprio Cristo que a mediunidade iria se espalhar pelo mundo, né, de forma racional, que de fato começou a acontecer a partir da doutrina espírita. Aí eu vou passar a palavra para a Cristina e Guilherme para a gente tratar desse item 8. Da forma que é colocado aqui, nesse item, eles tentam fazer uma crítica até de uma forma pejorativa ao que diz a doutrina. Que as pedras, florestas, as fontes, tudo vão falar, vão ser santuários, os ídolos perto das mesas, quer dizer, de uma forma assim, querendo realmente desacreditar toda a orientação que vier através da doutrina espírita. Mas, como bem Alexandre colocou, isso tudo era apenas um instrumento para que os espíritos pudessem se comunicar. Não com as pedras, que a gente nunca teve na doutrina espírita, a gente viu nenhum caso das pedras falando e se comunicando. Mas, pelo contrário, muitas vezes a gente vê em algumas outras religiões imagens que falam, imagens que choram, e não é a doutrina espírita que colocou isso, que implantou isso. Simplesmente essa doutrina é uma doutrina de observação. Os fatos foram acontecendo e foram sendo observados, cientificamente observados. Nada foi colocado de uma forma a tentar convencer, mas simplesmente para mostrar realmente a verdade dos fatos, que muitas vezes foi colocado, foi imposto de uma forma como uma fé para você simplesmente ver e crer. E a doutrina espírita vem fazer exatamente esse papel de desmistificar tudo isso, de colocar às claras tudo isso. E as modernas, e a forma como as manifestações acontecem na modernidade, vem exatamente nos mostrar que aquilo que antigamente foi colocado como uma coisa miraculosa, como uma coisa, assim, que precisava ser um ser especial para poder falar, receber, dizer, a ciência hoje nos mostra que são coisas naturalmente que podem acontecer e que a ciência explica tudo isso. Simplesmente nós não conhecíamos naquele momento, mas a cada passo que a ciência avança, que as coisas vão se modernizando, nós vamos percebendo que aquelas leis da natureza que muitas vezes nós tínhamos como castigo ou como milagres, são perfeitamente explicados pela ciência hoje, e será muito mais futuramente. Então, aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, para realmente esclarecer sobre essa situação, de que nada acontece de miraculoso, também não, o Espiritismo não criou nada disso. Muito pelo contrário, não fomos nós que começamos a nos comunicar com os espíritos. Sim, foram eles que começou a chamar a nossa atenção para fazer a comunicação. E de que forma? Se nada existia naquela época, se não tínhamos nenhum começo. As batidas, para que a gente pudesse chamar a nossa atenção. Mas por que bate dessa forma? Por que a gente ir, através da ciência, procurando saber o que significava aquilo?
Então, os espíritos foi quem entrou em contato, quem começou a entrar em contato e continua até hoje. Também foi dito na leitura do Evangelho que a gente tenha muito cuidado com isso, porque aqueles os espíritos que se comunicam não são nada mais, nada menos do que as pessoas que já viveram nesse mundo e agora estão desencarnadas, que muitas vezes foram espíritos malvados, que judiaram da família, que foram arrogantes, que tiveram seus graves delitos na vida encarnada e que desencarnam, e não só por desencarnar, vivem tanto, né? Se corrige imediatamente. Então, esses também ainda procuram suas vítimas para tiranizar. Então, a doutrina espírita só vem trazer essa luz para que a gente possa compreender esses acontecimentos e não mais ter como uma coisa miraculosa. É isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. E a gente vê aqui pelo estudo, né, até pelo título do estudo, né, as modernas manifestações, né? Então, Kardec vai dizer para a gente, Alexandre, que as manifestações, como tudo, evoluem também, né? Como o planeta, como até as manifestações evoluem, porque antigamente eram aquelas pessoas tinham uma certa, tinham uma maneira, tinham os oráculos, eram pessoas especiais, eles criavam rituais, toda uma preparação para que houvesse as manifestações. Era uma forma também de impressionar, né? Exatamente, exatamente, de elas acharem, se colocarem diante dos demais como pessoas superiores, né? E Kardec ele vai mostrar para a gente, como está lá no Evangelho, que nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, que essa comunicação, essa manifestação é permitida por Deus. E se ele permite aqueles equivocados, ele permite também os bons, né? O Evangelho de hoje, de Alexandre, foi muito bem casou muito bem com o assunto de hoje, porque é como a ideia dos falsos profetas. Assim como você tem que, em vida, encarnado, observar o que dizem aqueles que tentam nos ensinar alguma coisa, como raciocinar se o que ele diz está certo, a gente também tem como analisar as comunicações dos espíritos, não é, Alexandre? Então, como eu venho dizendo, Kardec ele fala das modernas manifestações. Até porque Moisés, lá no Êxodo, quando ele não proibiu as manifestações, porque ele não tem o poder de proibir as manifestações. As manifestações continuaram ocorrendo normalmente. O que ele proibiu foi as pessoas de consultarem esses médios para tomar certas decisões. Ele proibiu as pessoas de procurar os médios, não as manifestações, porque ele não tinha esse poder. Aí quando vem Jesus, né, com o advento de Jesus, se só os espíritos malignos, só o demônio, como diz assim, né, alguns irmãos aí dizem, pudessem se manifestar, então quem foi aquele anjo que apareceu para Maria? Para anunciar a chegada do Salvador, a chegada do Mestre. Seria também um espírito equivocado? Não, né? Então já começa ali com o advento de Maria, de José, e depois o próprio Jesus, quando ele tinha seus contatos, como ele teve lá no Monte Tabor, a transfiguração, e ele próprio depois aparecendo para os discípulos, se manifestando, mostrando que era comum que os espíritos superiores, altamente superiores, poderiam se manifestar também, né? E depois com o advento do Pentecoste, né, que ali clareou para todo mundo. Mas naquela época, Alexandre, assim, ainda ficava restrita àqueles que tinham a mediunidade de ver, de ouvir. Eles não eram nem acreditados, né, duvidavam do que eles falaram. E quando vem o Espiritismo, Kardec ele aborda os diversos tipos de mediunidade. E como o Espiritismo ele não dá salto, ele poderia ter vindo logo já pronto, né? O médico psicografando, falando, dizendo, não. Primeiro ele começou com as pancadinhas para que ele observasse, olha, aqui tem alguma coisa interessante. Vamos estudar, vamos analisar. E depois aquelas manifestações foram evoluindo, de forma até que chegaram à sexta, e depois até a escrita direta, né, Alexandre? E através da escrita direta, ficou até fácil de comprovar, porque, por exemplo, o próprio Chico, quando ele escreveu o Parnaso de Além Túmulo, ficou em conteste ali, que eram aqueles espíritos que estavam se manifestando, né? Uma forma de provar que eles não estavam inventando, né? O
Divaldo, quando ele estava se confessando com o padre, que ele disse que a mãe do padre estava se apresentando, e ele perguntou como é que ela estava vestida, que ele descreveu traços dela, da roupa, como ela era, ele autenticou, não é? Então, essas modernas manifestações, elas vêm justamente para nos ajudar na nossa evolução, na nossa caminhada, e que isso não tem nada de mais, não tem nada de sobrenatural, é uma coisa que sempre existiu, só que à medida que a gente vai evoluindo, elas vão se tornando mais naturais, mais simples, e vão ser cada vez mais simples. Vai chegar até o ponto, Alexandre, talvez, de a gente se comunicar com nossos entes que estão do outro lado normalmente, né? Talvez por aparelhos ou até diretamente, né? Só pelo pensamento a gente já se capaz de conversar, porque essas manifestações, esse diálogo e essa relação nossa do encarnado com o desencarnado, ela vai evoluir, vai se tornar cada vez mais simples e mais direta. E Kardec ele vem dizer exatamente isso, não tem nada demais. Os espíritos, tanto nós quando desencarnarmos atrasados, podemos nos manifestar, como aqueles melhores do que nós outros, né, poderão se manifestar muito também bem. E nos ensinar, não é isso, Alexandre? Muito bem, meu irmão. E aí o seguinte, eu queria só puxar agora o item 9, porque no item 9, o que é que acontece? Kardec agora vai buscar uma crítica que existia ao Espiritismo, no sentido de comparar o Espiritismo com a moderna magia. Olha só o que é que fizeram na época, né? Os religiosos da época, analisando a doutrina espírita, o Espiritismo, as práticas espíritas, elas diziam, não, isso aí é magia, só que é magia moderna, né? Aí, olha o que é que diziam. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os tempos dos ídolos e dos antros dos sibilas. Então, o que é que acontece aí? Eles começam a criticar, primeiro, evocações, levando em conta exatamente aquilo que você falou há pouco tempo, meu amigo Guilardo, né? Havia uma proibição, né? Quando ia lá para o Antigo Testamento, havia uma proibição de Moisés, a evocação dos mortos e tal. Na verdade, Moisés, a gente não pode ver Moisés enquanto... Porque Moisés a gente tem que saber separar o Moisés religioso do Moisés legislador, né? Porque o Moisés legislador, ele era um homem do mundo, que estava tentando conter ali um grupo de pessoas que passaram 400 anos no cativeiro, né? Como escravos. Então, eram pessoas muito brutalizadas. Vocês sabem que no cativeiro, quando a gente é escravizado, a gente se torna bruto, né? A gente se brutaliza. Então, aquelas pessoas eram pessoas brutas e ele precisava ali. E o que era que ele via? E eles adquiriram os costumes dos egípcios, inclusive as evocações da maneira que os egípcios faziam. Isso, de forma personalista, pessoal. Ou seja, para eles, o mundo espiritual era um utilitarismo. Eu vou utilizar aqui o mundo espiritual para a satisfação da minha vontade. Então, aquele que era agricultor ia lá se consultar com a pitonisa só para saber, né, qual a melhor erva que ele ia plantar, né, para se desenvolver melhor e ele ganhar mais dinheiro. Então, era isso que as pessoas iam procurar saber com o mundo espiritual. Não eram coisas que iriam servir para a sua edificação, né? Era para o seu comércio, era para a sua vida particular, era para isso, para aquilo. Era um pitaco que queria numa herança que estava mal distribuída. Isso e aquilo, e quando Moisés viu aquilo, disse, não, isso aqui é muito nobre para ser utilizado dessa forma. Inclusive, dizem, né, os espíritos superiores, através de mensagens e da literatura espírita, né, que Moisés, antes de proibir, ele não só permitiu as comunicações, como ele estabeleceu até uma porcentagem, olha, até 20% vai ser para atender a interesses pessoais de vocês. Os outros 80% é só para edificação de vocês, viu? Para saber, por exemplo, questionar sobre os 10 mandamentos, tirar dúvidas sobre os 10 mandamentos. Então, você está na dúvida sobre os 10 mandamentos, consulta a pitonisa e tira a dúvida lá. Né? Era para isso que Moisés queria que a mediunidade servisse para aquele povo naquele momento. Só que virou bambam. O povo esqueceu dos 80% e queria transformar os 20 em 100%. Entendeu? Aí o que é que Moisés fez? Não, virou bagunça, meu amigo. Eu vou parar.
por aqui, e proibiu. Né? Ele proibiu, como disse muito bem Guilardo, que eles fossem lá consultar, mas não proibiu as manifestações das quais ele mesmo era consultor regular. Né? Então, o que é que acontece, Guilardo, Cristina? Busca-se algo que está lá no Velho Testamento, né? Ligado a um contexto social, trazem para cá para dizer, olha, tudo isso é uma bagunça, tudo isso é manifestação de magia moderna e tal, aí vem a evocação, né? Aí vem a mesma bagunça da época de Moisés, aí olha só, né? Mas o que é que Kardec vem dizer aqui para a gente? Que não, o espiritismo não se presta, muito menos a magia, nem a magia, e nem a se consultar com espíritos inferiores. Muito pelo contrário, o espiritismo recebe a mensagem dos espíritos inferiores para a prática da caridade. Compreendendo a condição daquele espírito inferior, daquele espírito que ainda sofre, daquele espírito que ainda é ignorante da lei de Deus, daquele que ainda distribui muito sofrimento e muito equívoco no mundo, o que é que o espiritismo tenta fazer? Tenta instruí-lo, acolhê-lo, né? Tenta mostrar para ele a forma como ele vai melhorar aquela condição espiritual dele, mas nunca a gente vai se fiar nas mensagens e nas orientações de espíritos que não têm condições de nos guiar. É como diz Jesus, é um cego guiando cego, né? E isso a gente tem clareza. E Kardec vai dizer aqui que o espiritismo ele tem muita responsabilidade com a comunicabilidade com o mundo espiritual. E o tempo inteiro nos fala que as manifestações espirituais não têm que ser acreditadas por nós imediatamente, né? As mensagens que nos chegam. Não, antes de tudo a gente tem que passá-las no crivo da razão, no crivo da lógica, para ver se aquilo dali, né, vem para ajudar, e da moral, para ver se aquilo dali vem para ajudar ou se vem para separar, para desunir. Né? Então, tudo isso a gente tem que utilizar como crivo. Isso é o que a doutrina espírita ensina. Então, isso está totalmente incompatível com magia moderna. Primeiro, como disse Cristina, nós não acreditamos em talismãs, nós não acreditamos em pedras, em cristais, em nada disso. A gente acredita que, né, os objetos materiais podem se impregnar de energia das pessoas. É por isso que a gente acredita na apometria, que é uma manifestação mais anímica do que mediúnica, onde a pessoa tem a capacidade de pegar em determinado objeto, sentir a energia de quem está ligado àquele objeto e tentar uma comunicação espiritual. Isso é possível, né? Pegar informações sobre determinado espírito, pegando em alguma coisa que ele tinha muito apego. Isso é possível, porque energias ficam ali impregnadas. É nisso que a gente acredita, mas a gente não acredita que uma pedra, um talismã, por exemplo, vá determinar a vida das pessoas. Então, eu já falei demais, vou passar aqui a palavra agora para a Cristina e para a Guimarães. E como nós sabemos, como você bem colocou, os espíritos que se comunicam são as almas dos mortos, né? E quando evocados e quando também se comunicam naturalmente por determinação da própria espiritualidade. E nós sabemos que ainda existe muita gente que procura esses lugares onde as pessoas dizem que pode lhe falar do futuro, que pode lhe trazer uma orientação. Ainda tem muita gente que procura isso, mas nós também sabemos que elas nunca admitem que foram a esses lugares, porque é tido como uma coisa escondida, como uma coisa proibida, e que não admitem que fizeram essa consulta. E lá, nesses locais, com certeza, não são os bons espíritos que vão estar lá para fazer essas orientações. Então, os bons espíritos não se prestam a esses papéis. Se você vai nessa intenção de buscar uma resposta que não seja uma coisa para o seu crescimento, para a sua iluminação, se você vai nessa intenção, nesse pensamento, você já vai sintonizar com espíritos também que estão no mesmo nível.
Se você busca um lugar para buscar uma orientação para o seu crescimento, alguma dúvida que você tem sobre algo que você ouviu ou que você deseja aprender, os bons espíritos vão estar ali para lhe orientar. Porque nós sabemos que os bons espíritos não se passam o papel de fazer fofoca, de estar contando da vida de um e de outro, nem de trazer respostas que não vão ser úteis para o crescimento. Então, também vai muito da sua sintonia, de como você busca isso, de como você vai procurar. E muitas vezes a gente também vê pessoas que chegam na casa espírita e se decepcionam com a casa espírita porque busca essa resposta. Quantas vezes pessoas, apenas por saber que nós participamos da doutrina espírita, que nós somos estudiosos, procuramos aprender um pouquinho mais, vem nos fazer perguntas descabidas, como se a gente fosse um oráculo. E a gente fica sem... Como é que pode? Então, eu não tenho essa resposta, eu não sou uma adivinha, não é assim que a doutrina espírita funciona, não é dessa forma. E muitos se decepcionam porque chegam na casa espírita e acham que todos os médios lá vão ter resposta para tudo, vão lhe dar essas respostas. E não é isso, a doutrina espírita não é dessa forma. Então, a gente ainda precisa aprender muito com relação a isso. Não é isso, Guilherme? Exatamente, viu, Alexandre e Cristina? E o erro aqui que eu vejo no comentário desses que criticam as manifestações espíritas modernas é porque a gente sabe que, como no passado, hoje também existem aqueles médiuns que não são espíritas, que usam a mediunidade para fazer certos tipos de coisas, para dar consulta, inclusive consultas pagas, né? E a gente sabe que existe. Aí eles estão generalizando. Você não pode generalizar que tudo é igual. O que a doutrina espírita vem nos dizer e vem nos ensinar é que a comunicação, o intercâmbio existe. Esse intercâmbio existe. E se você estudar a doutrina espírita, se você estudar a codificação kardeciana, você vai ver que ele trata como é que isso pode acontecer e como é que nós fazemos, qual é o nosso objetivo. Né? Nessas comunicações, por que elas acontecem, por que Deus permite que elas acontecem. Kardec analisou essas comunicações, porque elas existem. Agora, existem também aquelas outras, que a gente sabe que seriam essas que eles estão descrevendo aqui. Mas não é aqui o espiritismo dizia, como a Cristina falou, muitas pessoas procuram a casa espírita como se fosse esses locais, né? E ainda digo mais, né? Tem aquelas pessoas que procuram também em busca de ajuda, mas a partir do momento que consegue aquela ajuda, pronto, abandona e vai. Por quê? Porque ele não compreendeu, ele estava ali atrás de uma magia, através de um milagre, de uma coisa para ficar bom, sem esquecer a parte moral, né? Que é o principal, é a evolução moral, né? Tanto é que a gente fala muito da reforma íntima, né? Porque essa é que é importante. Agora, o que Kardec fala é isso, como eu estava dizendo, né? Das comunicações, que esse intercâmbio existe e que pode ocorrer esse intercâmbio tanto com espíritos mais avançados como menos avançados. Exatamente. E vai caber a nós, como na detecção dos falsos profetas, identificar se a gente está recebendo uma comunicação de um espírito elevado ou de um espírito menos elevado, né? O crivo da razão pode nos permitir isso, e Kardec nos oferece todo o embasamento para que a gente assim proceda e aprenda a distinguir essas comunicações, de onde vem. Isso, meu irmão. Nós estamos nos encaminhando agora para o final da nossa transmissão, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, mas aí dizer para os nossos ouvintes que acompanham os estudos aqui nesse programa, que a partir do item 10, Kardec vai pegar uma série de trechos da doutrina espírita, das obras basilares da doutrina espírita, que ele tira lá do Livro dos Médiuns, ele tira lá do livro dos Espíritos, ele tira do livro O que é o Espiritismo, né? E essa série de informações que Kardec tira e coloca lá no item 10 é justamente para mostrar como é que o Espiritismo tem responsabilidade com essas comunicações mediúnicas.
com essas modernas manifestações. Então, a doutrina espírita não trata essas modernas manifestações de forma frívola, de forma alguma. Trata, como disse muito bem Guilardo, como muito bem reforçou para a gente Cristina, trata com responsabilidade, com objetivo, não é nada à toa. Então, sempre desconfiem, meus irmãos e irmãs, de mensagens muito personalistas que chegam para você, elogiando isso e aquilo. Não é o propósito de uma comunicação dentro dos parâmetros normais aqui na doutrina espírita, com responsabilidade, com objetivo, porque os espíritos, eles nos vêm para dar orientações gerais. Os espíritos superiores e os bons espíritos, aqueles que vêm nos ajudar, eles vêm para nos dar orientações gerais. Pode vir alguma mensagem consoladora para você especificamente? Pode. Mas nesse sentido, nunca no sentido de lhe elogiar, porque não é para isso que existe uma manifestação. No sentido de que, como disse muito bem Guilardo, né, Deus permite que muitas vezes mães sejam consoladas, pais sejam consolados, parentes que estão sofrendo muito com a perda de alguém, até para ensinar para eles que a vida continua, que aquele parente está vivo. Então, quantas vezes não fez isso o Chico Xavier, principalmente no final da vida, do mandato mediúnico dele, né? Se dedicando para aqueles parentes que sofriam na Terra, né? Chico deu voz àqueles que eles sofriam e tinham angústia, porque estavam separados fisicamente deles. Então era uma mãe desesperada, que já fazia 5 anos que nem comia direito, porque só pensava no filho que morreu num acidente. E de repente vem o filho dizer: mãe, eu estou vivo, estou aqui, estou bem, estou com um parente tal, com vovô tal, com vovó tal, estão tudo aqui junto comigo. Para quê? Para que aquela pessoa pudesse entender que a vida continua, que a parentela dela todinha estava lá, ó, ajudando uns aos outros e esperando por ela, entendeu? Então, isso é para renovar nossas energias, nossas forças e nos fortalecer a fé. Mas nunca vai chegar assim uma mensagem para dizer: como você é inteligente, meu filho, continue assim, você é melhor do que todo mundo. Desconfie disso. Porque eles querem que a gente desenvolva a humildade, não é o orgulho, não. Viu, Alexandre? Que achar que isso é possível é só ver como o Emmanuel agia com o Chico, né? Era bem maciozinho, né? Verdade. E para a gente chegar nesse nível de receber um elogio, a gente ainda tem que melhorar muito, viu? Porque não estamos no nível de receber elogios ainda. E muitas vezes a gente mesmo se engrandece: eu sou uma boa mãe, eu cuido dos meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos, eu preciso dar a vida por eles. Eu sou um bom pai, um bom marido, eu sou um empregador maravilhoso, eu reconheço meus funcionários. Tudo que você não está fazendo, nada do que de especial nisso. É para isso que você está aqui, é para isso que nós estamos aqui. Para ser boas mães, bons pais, boas irmãs, boas esposas. Não estamos fazendo nada de especial. O extraordinário vem além disso. Mas muitas vezes só por, eu sou honesta, eu nunca tiro nada de ninguém, eu já estou me achando, e isso é o normal, é o que deveria ser, o que todos nós deveríamos fazer. Não é isso? Aí, minha irmã. Pois é. Eu para me tornar uma... Porque eu sou horrível. Para me tornar uma pessoa ruim, eu tenho que melhorar muito. Como é? Eu não entendi. Digo, para mim se tornar uma pessoa ruim, eu ainda tenho que melhorar muito. Ai, meu Deus. O meu estágio. Pois, meus irmãos e irmãs, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa transmissão, agradecendo a todos vocês e passando a palavra agora para a Cristina fazer nossa prece final. Só complementando o que a Guilherme diz, tem vezes que meu filho diz: eu preciso muito ser bom, porque ruim eu já sou por natureza. E faço a mesma coisa. Então, agradecemos a presença de todos vocês que estiveram conosco, acompanhando aqui no programa de hoje. E agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui reunidos, nós três, todas as sextas-feiras,
falando, divulgando essa doutrina. Agradecemos a Deus infinitamente por tudo, por todas as oportunidades que nos permite, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dificuldades que nos ensina. E rogamos, Senhor, a vossa luz sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso planeta Terra. E encontra-se em processos tão difíceis. Em alguns lugares, a guerra, a matança sem piedade de países que não se entendem. Em outros, o frio está tirando a vida de aqueles menos favorecidos que não têm uma casa, não têm uma alimentação. Em outros, a fome. Tantos problemas que enfrentam o nosso planeta. Precisamos de uma luz, precisamos de uma força que nos inspire, que nos oriente o caminho certo a seguir. E essa força só vem de ti, Senhor. Porque se olharmos aqui, temos muito pouco a aprender. Mas quando nos voltamos para o alto, de onde vem a nossa iluminação, aí sim conseguimos ver com os olhos da fé e da razão. Agradecemos infinitamente por tudo, ó Deus. E que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. E um bom final de semana para todos. Um excelente final de semana. Valeu, tchau, até a próxima. Já, né, meu amigo? Já, estaremos de volta. Já. Valeu, meu irmão.